Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre o Google File System. Especificamente, vamos estudar a sua arquitetura. O Google File System, os arquivos são divididos em chunks de tamanho fixo. E o que seria um chunk? Um chunk vem do inglês, que quer dizer um pedaço, fatia. Então, os arquivos eles serão divididos em chunks, fatias, pedaços de tamanho fixo. E cada chunk ele terá um identificador único, que será também imutável. Cada chunk ele será atribuído por um master no tempo da sua criação. Aqui nessa figura abaixo, nós podemos entender como funciona a arquitetura do Google File System. No lado direito, na parte superior, nós temos um nó denominado Google File System Master, que ele é justamente o mestre, o líder do Google File System. E sob ele encontra-se o Google File System Chunk Server, que justamente é os nós, o nó que vai ser responsável por armazenar de fato os chunks, os arquivos armazenados no Google File System. E justamente o Google Master, o GFS Master, ele interage enviando instruções para o GFS Chunk Server e que, por sua vez, o Chunk Server ele vai retornar os estados, configurações dele, como por exemplo, quais arquivos ele está armazenando naquele momento. Um ponto interessante da arquitetura do Google File System é o que tange na interação entre o GFS cliente, que se encontra no lado esquerdo, com o sistema como um todo. Nós podemos ver que o GFS cliente ele justamente interage inicialmente com o GFS master, enviando o nome do arquivo ou até mesmo um índice do chunk que ele deseja ler. Por sua vez, o Google File System Master ele armazena justamente o nome de espaço, o domínio, a arquitetura, distribuição, a árvore dos arquivos, como por exemplo, dado um determinado nome, qual nó, qual chunk server e armazena aquele arquivo. E justamente o GFS Master ele vai localizar no espaço de nomes dele e vai retornar o chunk handle e justamente a localização daqueles chunks. E a partir daí, o Google File System Client ele pode justamente enviar uma mensagem de controle para o chunk server requisitando aquele dado que foi inicialmente indicado pelo Google File System Master. A partir daí, toda a comunicação efetiva de leitura de dados vai ser realizada diretamente entre o cliente e o chunk server. Com isso, o Google File System Master ele fica isento, ele fica a par, alheio dessa comunicação. Em outras palavras, é uma arquitetura interessante, pois o Google File System Master ele não fica totalmente sobrecarregado. Em termos de arquitetura, como falado anteriormente, os chunk servers eles vão armazenar chunks nos seus arquivos, nos seus discos locais, como se fossem arquivos Linux. Cada chunk ele vai ser replicado em 3 vias. Isso quer dizer que, dado um arquivo X, haverá um chunk daquele arquivo em 3 servidores diferentes, justamente para fins de redundância, de replicação, de tolerância a falhas. E os usuários eles podem, apesar do padrão ser três vias, especificar níveis de replicação, como por exemplo 5, 10 vias de replicação. Isso quer dizer que aquele chunk vai estar armazenado em 5 ou 10 servidores diferentes. Como falado anteriormente, a arquitetura do Google File System ele dessobrecarrega o master. O master ele vai ser contactado apenas para obter informações de metadado, como por exemplo a localização daquele chunk, como também o chunk handle, que é como se fosse o file descriptor que nós vimos anteriormente no módulo inicial de sistema de arquivos distribuídos. Essas duas informações contêm todo o necessário para acessar aquele chunk. Vale ressaltar que, por fins de performance e desempenho, o cliente ele vai realizar
ele vai colocar na cache aquele arquivo, de modo a não mais requisitar o master em futuras requisições. Em outras palavras, qualquer outra operação de read não vai requerer interação entre o master e o cliente. Porém, há um lease time, ou seja, um tempo que essa informação se manterá válida, de modo que após a expiração, o cliente ele deve requisitar ao master novas informações, informações atualizadas. Além disso, o master ele armazenará um mapeamento do nome do arquivo para os chunks. Como, por exemplo, eu posso solicitar uma página do globo.com e justamente o master ele vai identificar quais são os chunks relativos àquele dado solicitado. Além disso, o master ele vai fazer um mapeamento onde os chunks eles estão localizados. Por exemplo, o globo.com, em quais máquinas do Google File System aqueles chunks estarão localizados. E o master mantém essa informação atualizada consultando os chunk servers, como nós veremos anteriormente. Por fim, parte desse metadado ele vai ser mantido em memória por questões de eficiência, mas também em armazenamento persistente para fins de tolerância a falhas em caso do master falhar. Vale ressaltar que o tamanho da memória do master ele vai impor limites no Google File System, justamente porque o master ele é responsável por todo esse processo e essas informações de metadados, de localização, elas são armazenadas na memória. Ainda na arquitetura, os chunks eles possuem tamanho de 64 MB e, como falado anteriormente, eles são replicados em 3 vias, baseados num esquema de backup primário. Isso quer dizer que os updates eles vão ser enviados para o primeiro servidor que está mais próximo do master ou do cliente. O servidor S1 ele vai propagar justamente para o segundo servidor mais próximo e que, por sua vez, o servidor S2 vai propagar para o terceiro servidor mais próximo, como se fosse um esquema em linha linear. S1 envia para S2, S2 envia para S3. Justamente por que essa decisão de projeto? Justamente para maximizar a largura de banda e a vazão do sistema por questões de eficiência. Ainda acerca dos chunks. Um chunk possui como tamanho básico 64 MB, enquanto em um sistema de arquivo comum, os tamanhos dos blocos eles são entre 512 bytes a 8 KB. E quais são as vantagens e desvantagens do tamanho dos arquivos? Justamente, um principal ponto é reduzir o número de interações entre o cliente e os masters, uma vez que um tamanho de um chunk maior ele vai permitir apenas uma única requisição inicial de informação, localização daquele chunk e subsequentemente reads and writes vão proceder sem requisitar novas informações do chunks, como por exemplo, suponha que o cliente ele vai fazer um processo de leitura ou escrita, porém ele vai fazer isso várias vezes. Se o tamanho do chunk ele fosse muito pequeno, ele iria solicitar um chunk, iria ler aquela informação e logo em seguida fazer uma nova solicitação ao master. No caso de um chunk maior, ele pode ler aquele bloco muito grande por mais tempo, minimizando o número de interações. Além disso, está relacionado com o que nós falamos agora, vai reduzir a sobrecarga na rede, uma vez que o cliente está mais propenso provavelmente a executar várias operações naquele chunk maior. E por fim, um ponto muito interessante é reduzir a quantidade de metadado que está armazenado no master. Imagine se o master ele tivesse que armazenar milhares ou milhões de chunks muito pequenos, ao contrário de armazenar um número bem menor de chunks muito grandes. Lembrando que o que o nó armazena não é o chunk em si, mas os metadados associados àqueles chunks. E quais são as desvantagens de um chunk com tamanho extremamente grande? A principal desvantagem está associada ao processo de fragmentação, que justamente é amplamente estudado em disciplina de sistemas operacional. De um modo geral, a fragmentação ocorre quando
O tamanho de um bloco ele é extremamente grande, de modo que ele não se torna preenchido totalmente, gerando diversos blocos que possuem um espaço disponível, mas que o espaço não é capaz de armazenar novos dados. Então, no caso do Google File System, a fragmentação ela será mais frequente se houver pequenos arquivos, o que em geral, na era de Big Dados, não é o que ocorre. Muito pelo contrário, os dados eles possuem tamanho muito grandes, dando então origem ao termo Big Data. Muito obrigado!